Boa noite a todos, né? Com prazer que estamos aqui juntos, né? Nesse momento importante, onde apesar de cada um nas suas casas, mas estamos ligados no mesmo sentimento, no mesmo coração, né? Nos mesmos pensamentos e nessa onda do bem onde busca a paz, a harmonia e principalmente o entendimento neste momento tão importante para todos nós, né? Então, o meu nome é Marcos Luiz e é com realmente grande prazer. Sou do Centro Espírita Leon Denis. Estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho. Antes disso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amado Mestre, que possamos, neste momento tão importante para os nossos corações, buscarmos o Senhor, buscarmos os seus ensinamentos, buscarmos a doutrina espírita trazida pelo seu coração, para que todos nós pudéssemos compreender tudo aquilo que o Senhor nos trouxe e também nos revelar a situação presente e futura pelo qual precisamos investir para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Sendo assim, Senhor, muito obrigado por todas as experiências e que possamos juntos contarmos com os benfeitores amigos a iluminar as nossas mentes para levar a paz, a esperança, a determinação e a fé num dia melhor. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Bom, amigos, então nós vamos conversar hoje sobre esses momentos que estamos passando, sim, mas trazemos uma passagem muito importante e muito assim questionada, né, para os cristãos. No momento em que Jesus estava na cruz, né, passando por todas aquelas situações que ele passou, mas no último momento ele falou algo. E esse algo é muito questionado no meio religioso, né? Que é Eloi, Eloi, lama, né? Sabachthani. Isso, perdoe minha pronúncia em hebraico, né? Em aramaico, em verdade, significa Deus, Deus, por que me abandonaste? Aí a gente para um pouquinho para pensar. Por que Jesus faria uma coisa dessa se ele mesmo nos disse que o Pai não põe fardos pesados em ombros frágeis, também nos disse que qual dentre nós que daria uma pedra para um filho que pede pão, ou uma serpente para um filho que pede peixe? Então, sendo nós como maus, não damos, só damos boas coisas aos nossos filhos, com mais forte razão Deus, nosso Pai, dará os bens verdadeiros para aqueles que pedirem. E ele disse, pedi e obtereis. Aí, só que a gente está pedindo o quê? Para que isso tudo passe e que a gente volte à vida normal. A pergunta é, que vida normal que a gente quer? A vida anterior? Buscando das eleições até fevereiro, como é que era a nossa vida? Como é que era a vida no mundo? Como é que era esse mundo? Era um mundo de esperança? Ou era um mundo de agressividade, corrupção, desonestidade? Né? Onde trazia insegurança nas ruas? Não era esse mundo que a gente vivia? Mas então, antes de iniciarmos a nossa discussão, vamos lá. Então, por que Jesus falou isso? Para a gente sair desse nó, né? Então, Jesus falou isso para ele? Não. Não era para ele porque ele é o guia e modelo. Então, não era para ele. É para quem? É para nós. Mas então, por que Jesus falou? Porque, em verdade, Jesus só estava falando um salmo. Na verdade, estava cantando um salmo.
o Salmo de Davi, o rei Davi, o segundo rei do Israel, né, unido naquela época, e é o pai de Salomão. Então, nos seus momentos de dificuldades, né, de dor, de grandes decisões, ele, né, foi inspirado nesse salmo, né, e ele fez esse salmo. Salmo 22. Então, no primeiro versículo está lá, né, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, Deus, Deus, por que me abandonaste? E aí os judeus tinham um entendimento de que para o reino de Deus, para o reino de Deus acontecer, seria um reino de paz, de tranquilidade, de entendimento, um reino de amor, onde não tivesse agressividade, teria que primeiro vir o Messias. E esse Messias iria anunciar esse reino. Mas esse Messias, ele teria que se apresentar como um justo sofredor, o servo fiel, em que, apesar de ser justo, ele iria ser sacrificado para purificar a humanidade do seu ódio, da sua vingança, da sua agressividade. Então, naquele momento que Jesus cita esse salmo, ele estava mostrando aos judeus, estava se apresentando aos judeus como o Cordeiro de Deus. E naquele momento, para todos nós, Jesus estava anunciando o reino de Deus. Mas ele disse também: eu sou o caminho. Respondendo a Sócrates, quase 500 anos antes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não estava passando por prova. Ele estava anunciando o reino de Deus. E nós? Nós também estamos nos sentindo assim. Nesse momento em que tudo parece um caos. Nesse momento que nós nos sentimos ameaçados, que a qualquer momento a morte bate à nossa porta, à porta dos nossos familiares. Será que nós também não estamos nos sentindo abandonados? E lá em aramaico, lá para os judeus, também significava desamparo. Por que me desamparaste? E o desamparo significa privado da ajuda material e ou moral. Não é assim que às vezes a gente se sente? Quantos de nós estão nos sentindo assim? Estamos nos sentindo assim? Quantos de nós? Então, o que significa isso? Esse é o nosso momento de prova. É o nosso momento de decisão. É o momento que nós precisamos ver o que verdadeiramente nós temos no interior. O que nós construímos ao longo desse tempo para que esse momento seja um momento assertivo, seja um momento de decisão. É isso. Né? Então, nesse momento de decisão, que é o nosso momento de prova, nós nos sentimos desamparados. E aí, Haroldo Dutra, em um dos seus estudos, ele coloca muito bem que esse momento de prova se assemelha, né, guardadas as devidas proporções, ao que nós passamos naquela prova importantíssima na nossa vida. Naquela prova daquele emprego fabuloso, né? E que muitos aí buscam aqueles concursos, né, megas, né, de fiscal da Receita, né, e vai por aí fora, mas não é um concurso fácil. Não é? E que naquele momento em que o professor, o fiscal, diz assim, guarda tudo, você só tem a caneta e te dá a prova. E diz assim, se colar, eu tomo a prova. Só que Deus não toma a prova da gente. A gente que perde a prova. Então veja só. Então nesse momento que a gente recebe essa prova, como é que aquele aluno fica? Independente da idade.
como é que ele fica? Se sente desamparado. Então antes ele tinha o apoio dos colegas, tinha o apoio do professor, que ele poderia pedir ajuda. Só que naquele momento ele está sozinho, porque ninguém pode fazer a prova por ele. Aí Haroldo Dutra lembra para a gente que isso está lá comprovando em nosso lar. Quando André Luiz chegou ao plano espiritual, o que mais ele queria? Era ver como é que estava a família. E ele ficava ali constantemente, queria ver a família, mas ninguém falava nada. Por quê? Ele não estava preparado. Então, quando chegou o momento, Lísias o levou lá. Depois de 8 anos, ele tendo ficado no umbral, e aí ele estava preparado, porque ele ficou um tempo lá no nosso lar. Quando Lísias deixa ali e se retira, olha só, é o momento da prova. Então esse momento, e Dutra sinaliza muito bem, porque esse momento é o momento que os guias dão 3 passos atrás, os espíritos superiores responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório e o nosso progresso, pegam a pranchetinha e esse é o momento. Esse é o momento da decisão. E o que é isso? É o momento que a gente vai ser aferido. Qual vai ser a nossa escolha? É isso. E é por isso que naquele momento não tem consulta. O único recurso que a gente dispõe é o recurso interior. Foi aquilo que nós fomos armazenando através do conhecimento, através das experiências, enxergando Deus, enxergando a sua bondade junto a nós. Esse é o momento de prova. É o momento que a gente vai mostrar o que verdadeiramente nós temos no coração, o que nós temos interiorizado. É um momento de crise. É um momento de crise. O que o mundo todo está passando é um momento de crise. E se nós observarmos um pouquinho melhor, na verdade Deus, nosso Pai, botou todo mundo na cadeirinha de pensar. Não é? Todo mundo na cadeirinha de pensar. Então nós estamos passando por um grande momento de prova. É isso. Uns estão passando pela prova da convivência. Vão ter que ficar no mesmo lugar com a família toda. Isso. Mas não haviam se comprometido no plano espiritual, mergulhar naquela família e crescerem juntos? Isso. E o que a gente faz ao longo do tempo? A gente se distrai, quer dizer, um acaba vindo para o outro. Cada um para o lado e um para o outro. O que os pais estavam fazendo? Dando os celulares para as crianças, enquanto eles se distraíam com outras coisas. E quem educava as crianças? O celular? E na escola, a creche, a escolinha? Em casa, a babá? Quem educava essas crianças? E agora? Os pais estão tendo a oportunidade de descobrirem que são pais e que precisam fazer alguma coisa. E a criança que antes era distraída com o celular, só que agora satura, porque não dá para ver aquela telinha o dia todo. Então os pais têm que o quê? Usar a criatividade para distrair as crianças e ao mesmo tempo ajudá-las a compreender a razão da família. E aqueles que não têm família passam pela prova da solidão. Por que escolheram o caminho da solidão? Foi uma escolha. Por que escolheu? Aqueles que têm recursos financeiros, por que prova passa? A prova da utilidade. O que você vai fazer com esses recursos? Tanto intelectuais quanto materiais.
Vai aprisionar? Ou vai proporcionar aos outros? O que nós estamos vendo com as empresas e até profissionais que antes buscavam o lucro e escondiam o que tinham justamente para uma competição cruel. Ouvi dizer, às vezes, colegas, por que eu vou atender de graça porque eu paguei, se eu paguei, para saber o que eu sei? E hoje, o que nós vemos? Empresas e profissionais oferecendo gratuitamente o seu conhecimento. Então, aqueles que não tinham dinheiro para pagar, hoje eles estão tendo a disponibilidade desses conhecimentos. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? Estamos todos na cadeirinha de pensar. E aí? Sabe o momento que o avião vai taxiando, quer dizer, vai encontrando, né, o seu momento de bicar na cabeceira da pista e dali decolar? Exato, é isso que está acontecendo. Né? Nós estamos nesse processo, taxiando. E vai ter um momento que a gente vai estar na cabeceira dessa pista. E essa pista se chama solidariedade. Nós estamos testemunhando o maior movimento solidário do planeta. Já pararam para pensar nisso? Pararam para pensar? As propagandas das empresas agora encaixam solidariedade. Encaixa amor ao próximo. Encaixa o ser humano, que antes era escondido. Ou melhor, era desprezado. E que buscavam somente o lucro. Hoje está tudo parado. Desespero? Não, desespero não. Nunca o ser humano foi tão valorizado. Veja só. Kardec perguntou aos espíritos: a soma de felicidade na Terra, está lá na questão do Livro dos Espíritos, 922, né, sobre o aspecto moral, fé no futuro e consciência tranquila. E o aspecto material? Posse do necessário. E aí Kardec pergunta, mas o que é necessário para um é supérfluo para o outro? Como entender isso? E aí na questão 27, os Espíritos respondem: posse do necessário à vida e à saúde do corpo. O que todas as inteligências do planeta estão buscando? Proporcionar o necessário à vida e à saúde do corpo. Veja só. Nós estamos nesse momento solene do nosso planeta. Estamos taxiando. E Deus está mostrando para a gente que só tem um caminho para crescer em paz. Deus está mostrando para a gente os sinais patentes do mundo de regeneração. O que hoje o homem está fazendo pelo desespero diante desse fenômeno que é a morte do corpo, mas não da alma, mas como ainda o homem está focado que a vida no corpo é a única vida válida, está nessa busca. Então, cada vida que é apresentada, que vai, significa uma derrota para as inteligências do mundo. Deus está nos provando. E cada um está apresentando o que sabe. Tem aqueles que se aproveitam da situação para aumentar o valor das suas mercadorias e dificultar o processo. A lei de liberdade funcionando. Mas tem aqueles também que facilitam, ajudam, dão desconto.
buscam caminhos mais facilitados para a humanidade. A lei da liberdade. Olha só. E aí, privados dessa convivência, a cadeirinha de pensar, porque antes a gente não olhava para uns para os outros. Só que agora, ficando na cadeirinha de pensar, a gente está vendo o quanto o outro é importante. Não tem gente que já está com saudade do BRT? Não é verdade isso? Saudade do BRT, olha só que coisa. Gente, aquela gente toda, ó, que beleza. Não é? No metrô, no trem, no ônibus cheio, a gente pode ir e vir, lei da liberdade. E nessa convivência aprender juntos a lei da sociedade. E esse vírus, Covid-19, ele veio para quê? Como flagelo? Destruidor, sim. Porque, afinal de contas, são, até o momento, 1 milhão de mortos. Né? 1 milhão de mortos. Esse é um número expressivo. É um número significativo, sim. E que o homem precisa dar uma solução para isso. Mas também, esse número significativo também se apresenta, mostrando ao homem a sua fraqueza. E aí na questão 650, quando Kardec então faz a pergunta sobre esse sentimento em relação a Deus, e aí os espíritos são claros ao dizer: o homem, quando está diante da sua fraqueza, se dobra perante aquele que o pode proteger. Lei de adoração. Não é o que nós estamos vendo? Propagandas falando de Deus, as pessoas falando de Deus. Ainda há pouco a esposa, a Cláudia, me mostrou um vídeo que mandaram para a gente nos nossos grupos, e que tinha um grupo, parecia estar numa enfermaria, onde eles estavam rezando, orando, e aí apareceu uma borboleta no chão. Vocês acreditam que aquelas pessoas viram aquilo como um sinal de Deus? Porque a borboleta com as asas abertas, ela parece a figura de Nossa Senhora. É isso. Onde nós começamos a ver Deus através dos sinais, às vezes mais simples. Quantas vezes a gente passou por uma borboleta, ou melhor, uma mariposa, e a gente nunca se importou. Hoje a mariposa representa um sinal de Deus. Né? A atmosfera de São Paulo, fotografada antes com a poluição, e agora, numa comparação, conseguimos ver o céu azul. Veneza, que não se enxergava o fundo. Hoje as águas estão tão límpidas que os peixes voltaram, até golfinhos. E aí? Então por quê? Afinal de contas, a morte está presente. É a lei de destruição. Mas nos esquecemos às vezes que a lei de destruição, ela se apresenta como uma destruição necessária, natural e abusiva. Abusiva é quando o homem promove a guerra, a sua destruição através da perversidade. E é natural. E é necessária. Sim. Aí me permitam buscar no livro dos Espíritos, quando ele vai falar dos flagelos. Pensa só. Não serão flagelos, igualmente, provas morais para o homem por porem abraços com as mais, aflitivas necessidades? A resposta dos Espíritos. Questão 740.
Prestem bem atenção, hein? 1858. Olha só. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião para exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar, vejam só se não está atualizado isso, seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Está atualizado? Então, para que servem esses flagelos? Que Deus permite que aconteça. Veja. No nosso caso, estão lembrados que no início desse ano, os Estados Unidos, ao atacar o Irã, matando um general, que para eles lá era medalha de ouro, anunciou uma guerra. Sem contar com aquele conflito lá com a Coreia do Norte. Então, nós tínhamos uma guerra anunciada no início do ano. E o vírus Covid-19, que na verdade não era o Covid-19, né, mas esse vírus, ele era conhecido desde 2003. E por que agora ele foi potencializado? Será que não foi para evitar uma terceira guerra mundial? Então, quando nós falamos do número expressivo, 1 milhão de mortos no mundo, nós nos esquecemos que a Primeira Guerra Mundial teve 17 milhões de mortos. Nós nos esquecemos que a Segunda Guerra Mundial teve 85 milhões de mortos. Então, quando nós falamos de 1 milhão de mortos, e que a ciência está buscando para que não tenha mais, para que esse número pare de crescer, e que é a função da ciência, nós nos esquecemos. Entramos em desespero, porque nos esquecemos em verdade que somente as 2 guerras oficiais, consideradas mundiais, levaram mais de 100 milhões de mortos, fora as outras guerras. Então, esse flagelo, destruidor, é verdade, mas nos vem fazer crescer, buscar um outro caminho. Se fosse pela guerra, Terceira Guerra Mundial, onde muitos países têm bombas atômicas, o que ia acontecer com o nosso planeta? E com esse flagelo, conhecido como corona, o que está estimulando nos corações? Não o ódio, que seria o caso das guerras, mas a solidariedade. Estamos indo para a cabeceira da pista. A pista que vai fazer a gente decolar, que se chama a solidariedade universal. Então, nesse momento, que é o nosso momento de prova, nosso momento de decisão, e cada um está tendo o seu. Cada um está tendo o seu. Vamos lembrar que somos espíritos imortais a caminho da perfeição. E que estamos aqui neste meio porque nós pedimos a Deus. Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, 258. E pedimos com o objetivo de caminhar mais depressa, vivenciando a expiação, sofrendo as consequências do que nós criamos no passado, mas com o objetivo de progredir mais depressa. E Deus proporciona os flagelos quando percebe que um povo não está progredindo tão depressa como deveria. Aí ele traz os abalos físicos e morais. Está lá na questão 783. Veja. Então, aí me permitam ler mais uma vez
Comentário de Kardec, na 783. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. É o nosso momento de crise. E que, longe de perdermos a fé, pelo contrário, devemos confiar mais em Deus. Porque esse vírus, tão minúsculo, a ponto de ser invisível, o homem, com toda a sua inteligência, com toda a sua tecnologia, que vasculha planetas para descobrir vidas, não consegue neutralizar esse vírus tão poderoso e tão destruidor. Porém, olha o amor de Deus. Proporcionou que água e sabão desativam o vírus. Veja, esse vírus que pela lei da igualdade atinge o morador de rua, mas também o primeiro-ministro do Reino Unido. Olha só. Então, Deus presente. E essa prova, essa cadeirinha de pensar, é para a gente pensar. O que eu quero num mundo melhor? Porque nessa cabeceira de pista tem um destino certo, que é o mundo de regeneração. E cada um de nós, em nossas atitudes, nós estamos mostrando se eu estou habilitado a entrar e a participar do mundo de regeneração. Essa é a nossa prova. E diante dessa crise, nós, pelo orgulho e pelo egoísmo, caminharemos de novo pelo caminho da revolta. Mas, com base nos ensinamentos de Jesus, e agora com a doutrina que nos faculta a fé raciocinada, nós buscaremos o caminho da humildade e do amor. E aí certamente encontraremos a resignação em nossos corações, porque isso vai passar. A ciência encontrará a solução, porém, no tempo de Deus. Então, antes de nós pedirmos, Senhor, afasta de mim este cálice, possamos pedir, se for da tua vontade, que prevaleça a tua e não a minha, e que eu possa aprender o que eu tenho que aprender, que eu aprenda o mais rápido possível. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muita paz. Senhor, ajude-nos, Senhor, a todos nós nessas provas. E obrigado por esses amigos benfeitores estarem aos nossos lados, nos amparando e sustentando. Que seja sempre em teu nome, Mestre. Em nome desses abnegados companheiros que anonimamente nos sustentam. Mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrado o nosso momento de estudo e de conversa fraterna do dia de hoje. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Muita paz.